Boa tarde, meu nome é Leonardo, eu sou do segundo ano B do curso técnico integrado ao ensino médio de administração do Instituto Federal do Mato Grosso, campus Alta Floresta. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre propagação de calor. E a propagação de calor, ela tem três meios em que ela se propaga, sendo a condução térmica, a convecção térmica e a irradiação térmica. A condução térmica, ela ocorre mais em substâncias sólidas, ou seja, ela precisa de uma matéria para se propagar. Um exemplo dela é a panela no fogo, que quando você coloca a panela no fogo, o fogo ele vai conduzir as partículas de calor para a panela, fazendo com que haja um aumento da temperatura da panela. O segundo é a convecção térmica. A convecção térmica ela ocorre especificamente em fluidos, ou seja, líquidos, gases e vapores. Ela ocorre porque há um aumento na vibração das células do interior desse líquido, fazendo com que haja o aumento da temperatura desses líquidos. E o último, que eu vou estar fazendo experimento, é a irradiação térmica. A irradiação térmica ela se diferencia das outras duas porque ela não precisa de uma matéria para se propagar, porque ela se propaga pelo vácuo. A irradiação térmica, existe vários meios de se identificar ela. Por exemplo, qualquer luz visível, o raio-x, os raios ultravioletas e os raios infravermelhos. Um exemplo de irradiação térmica é o nosso Sol, porque as partículas de calor que estão sendo emitidas pelo Sol, elas chegam até nós e batendo na nossa pele, fazendo com que haja um aumento da temperatura. Um exemplo disso é quando a gente está dentro de casa e a gente sai no sol. Quando a gente entra no sol, a gente sente um aumento considerável da temperatura do nosso corpo. Isso por causa do sol, né, que os raios solares estão batendo na nossa pele, fazendo com que haja uma propagação de calor e assim aumenta a temperatura do nosso corpo. Então eu vou fazer o experimento, eu vou acender a vela aqui. Tá, o experimento é o seguinte. Eu tenho a vela aqui, né, e eu vou colocar a minha mão perto da vela. Quando eu faço isso, eu consigo sentir um aumento considerável da temperatura da minha mão. Ela vai ficando mais quente. Isso ocorre porque o fogo que está sendo emitido da vela, ele libera partículas de calor que acabam pegando na minha mão, fazendo com que esquente. Se eu colocar a minha mão em cima do fogo, aonde está a direção dele, eu vou sentir um aumento considerável na temperatura, vai aumentar mais. Isso ocorre por quê? Porque o fogo ele está nessa direção, fazendo com que haja muito mais aglomerado de partículas de calor, fazendo com que aumente mais a temperatura da minha mão. Já quando eu coloco do lado, como o fogo não está nessa direção, ocorre uma diminuição considerável também de partículas sendo emitidas, ou seja, não vai esquentar tanto igual eu colocar por cima. E é essa a experiência.